Diz a palavra: dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, uma pessoa que não tem em Jesus a sua riqueza, na verdade, essa pessoa é infeliz, infeliz. Busca a alegria, por exemplo, na bebida. Depois que passa o efeito da bebida, a tristeza continua. Busca em festas e tantas outras coisas uma alegria, e a pessoa continua infeliz. A pessoa continua deprimida, tomando remédio, deprimida, triste, sem alegria de viver, e muitas vezes até pensando na morte, em suicídio. É infeliz. E continua a palavra dizendo: miserável, ou seja, não tem nada. A pessoa acha que tem tudo e na verdade não tem nada. Miserável, pobre, cego. Um cego não pode guiar um outro cego, diz a Bíblia. Uma pessoa que é cega aos olhos de Deus não tem condições de orientar ninguém. Como um cego vai guiar outro cego? Os dois cairão no precipício, diz a palavra. E aqui eu estou falando não cegueira física, não. Porque uma pessoa que tem a deficiência visual pode enxergar muito melhor do que eu, do que você. Está aqui o exemplo da irmã Luísa, uma mulher que enxerga pelos olhos da fé, uma mulher que tem autoridade na oração, uma mulher apaixonada por Jesus Cristo, apaixonada por esta obra, que está se imolando a sua vida por uma obra, a obra santa de Deus. Isto, irmãos, é uma mulher que enxerga muito mais do que eu, enxerga muito mais do que você. Cego é aquele que não consegue perceber as suas próprias limitações, não consegue perceber os seus próprios pecados. É cego, como aquela pessoa, como eu já falei, citei e falo novamente, vem confessar e diz assim para o padre: ah, padre, eu não sei nem o que vou falar, porque eu não tenho pecado, padre. Cego, cego, que consegue enxergar os pecados de todas as pessoas, que comenta o pecado das pessoas para todo mundo, que tem uma língua venenosa, uma língua maligna, que destrói vidas, destrói famílias. A Bíblia diz no Salmo 33, versículo 14: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de palavras enganosas. Guarda a tua língua do mal, preserva a tua língua do mal. Cego é aquele que não consegue enxergar as próprias limitações e fica jogando para os outros, Quantas vezes que eu já ouvi, às vezes a esposa falando assim: olha, padre, eu não sou melhor por causa do meu marido. Ou então o marido diz: olha, padre, eu não consigo me converter por causa da minha esposa. Ou então: olha, padre, eu não me converto, não sou melhor por causa do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, namorado, enfim, cada um escolhe o seu bode expiatório. Mentira, irmãos, mentira. Se eu não sou melhor, a culpa é minha, a culpa é sua. Por isso que a igreja no ato penitencial nos pede bater no peito: minha culpa, minha tão grande culpa. Sou eu que não me converto, sou eu que não mudo de vida, sou eu que não levo a sério os meus propósitos diante de Deus, quando eu digo: Senhor, eu quero ser melhor, Senhor, eu quero ser santo, Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um cristão melhor a partir de hoje, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu não mudo, a culpa é minha, não de fulano, de Beltrano, de fulano, não, sou eu, cego e nu. Tudo está descoberto aos olhos de Deus, irmãos. Deus nos vê exatamente como nós somos. Deus vê exatamente você como você é.
Eu posso enganar qualquer pessoa, mas eu não engano Deus. Eu não engano Deus. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. É isso que Jesus fala, irmãos. Este é o convite do Senhor: comprar ouro provado no fogo, para que sejamos ricos, roupas alvas para cobrir a vergonha da nossa nudez. Por quê, irmãos? Porque tudo está descoberto aos olhos do Senhor. A Bíblia nos conta, queridos, a história de Davi, o grande rei Davi. Diz a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, que Davi se apaixonou por uma mulher chamada Betsabé. Ele se apaixonou por aquela mulher de tal maneira, que um dia, diz a palavra de Deus, Davi estava saindo do seu palácio, quando ele viu Betsabé, esposa de Urias, se banhando. E quando ele olhou para aquela mulher, ele ardeu de desejo por aquela mulher. Diz a palavra de Deus que Davi, usando a sua autoridade, é claro, ele conseguiu ter uma noite de prazer com Betsabé. Isso está no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. E diz a palavra que Davi, por fim, conseguiu ter uma noite de prazer com aquela mulher. Betsabé fica grávida, ou Betsabeia fica grávida. Davi não esperava isso. Ele não esperava isso. Ele esperava apenas ter uma noite de prazer, satisfazer os seus desejos e pronto. Mas Betsabeia fica grávida. Quando ela vem falar: olha, Davi, estou grávida. E agora? O marido dela estava na guerra, defendendo, inclusive, no exército de Davi, defendendo Davi. Ele chama Urias de volta. Ele arma toda uma situação. Primeiro, Urias volta da guerra, tanto tempo longe de casa, voltaria para casa. É claro, teria uma noite de prazer com a sua esposa. Ela falaria: olha, estou grávida. Enfim, e ele aceitaria. Não deu certo. Urias era muito justo e não achava correto ele voltar para casa, ter uma noite de prazer com a sua esposa, enquanto seus companheiros permaneciam na guerra. Davi teve o segundo plano. Ele faria um banquete, convidaria Urias. Urias beberia, ficaria bêbado, voltaria para casa. Uma pessoa bêbada não lembra o que aconteceu. Não deu certo. Urias dormiu no batente do palácio de Davi. Davi teve o terceiro plano maquiavélico, o diabólico plano. Ele mandou uma carta para Joabe, seu general, dizendo o seguinte: na hora da batalha, coloca Urias à frente do exército, para que ele seja ferido e morto. Joabe, obedecendo ao rei, colocou Urias à frente. Urias é machucado, é ferido, morre. Davi pensou: pronto, ninguém vai saber, a não ser Betsabeia e eu mesmo, ninguém vai ficar sabendo que aquele filho não era de Urias. Urias está morto, não pode se defender. Mas Davi esqueceu de um grande e essencial detalhe: Deus, ele tudo vê, Deus, ele tudo sabe. Urias estava morto. Davi, achando que tinha resolvido o seu problema, que ninguém ficaria sabendo que aquele filho era fruto de um adultério. Diz a palavra que o Senhor mandou o profeta Natã até a presença de Davi. Natã foi até a presença de Davi. Natã falou para Davi: Davi, eu tenho uma história para te contar. Fala, profeta. Natã disse: numa cidade moravam dois homens, um muito rico e um muito pobre. O rico tinha um grande rebanho de ovelhas, muitas ovelhas. O pobre só tinha uma ovelha, era tudo que ele tinha. A sua maior riqueza era aquela ovelha. O rico deu um grande banquete, e ao invés de usar as suas ovelhas naquele banquete, ele roubou a única ovelha daquele homem pobre
e fez o banquete com aquela única ovelha daquele homem pobre. Davi se levantou furioso e falou: quem é este homem justo? Quem é este homem mau, que teve coragem? Tantas ovelhas ele tinha, mas ele teve coragem de roubar a única ovelha daquele homem pobre. Natã se levanta, coloca o dedo na cara de Davi e diz: tu és este homem mau, Davi. Tu és este homem mau. Tu és este homem. Tu és este homem. Davi, tu tens tantas esposas, tens tantas mulheres, e foste roubar justamente a única mulher daquele homem, Urias, que estava na guerra para te defender. Tu és este homem mau. Tu és este homem maquiavélico. E por causa do teu pecado, um inocente morreu na guerra. Naquele momento, irmãos, Davi reconhece o seu pecado, rasga suas roupas, se veste de saco, começa a deitar nas cinzas, chora copiosamente, reconheceu o seu pecado. Meu amado irmão, minha amada irmã, quantas vezes que nós somos exatamente como Davi, não reconhecemos. Por isso que o Senhor, graças a Deus, coloca em nossa vida homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que nos mostra os erros, na caridade, é claro, no amor. Meu amado, minha amada no Senhor, que nós sejamos verdadeiramente, irmãos, cheios do Espírito Santo. Viva na luz do Senhor. Hoje a palavra nos diz que somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Diante de Deus, você é exatamente o que você é. Diante de Deus, você é exatamente o que você é. Mas isso não significa que você não pode mudar. Claro que pode mudar. Uma frase que eu abomino é aquela frase que alguns insistem em falar: ah, eu nasci assim, eu sou assim, e as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Engano. Se você pensa isto, se você acha que você nasceu assim e deve viver assim, você vai morrer um dia, mas você vai morrer absolutamente sozinho, sozinha, porque ninguém vai suportar ficar ao seu lado. Não haverá ninguém no dia da sua morte que possa segurar pelo menos na sua mão no dia da sua morte, porque você está plantando. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, o que o homem plantar, isto ele vai colher. O que você tem colhido, irmão? O que você tem colhido, irmã? Não se sinta um coitadinho, uma coitadinha. Ai, meu Deus, a minha vida nada dá certo na minha vida, como eu sou infeliz. Quantas vezes que eu já ouvi essa frase? Ai, como eu sou coitadinho. Primeiro que você não é coitadinho. O único coitado que eu conheço é o demônio. Esse sim é um coitado, esse sim é um infeliz, um derrotado que perdeu o céu e nunca mais poderá entrar no céu. Você não. Você tem um céu garantido. Jesus comprou a salvação. Jesus pagou a salvação. Ninguém fez, faz ou fará por você o que o Senhor fez naquela cruz, no mais alto do Calvário, na cidade santa de Jerusalém.